Na vida, amado, existe dois perfis de pessoa. Um dos perfis, vou comentar aqui agora, tem a ver com Pedro. E o outro, Judas. Pedro era um homem muito nervoso, estourado, falava o que pensava, o que achava. E o outro era Judas. Judas era um camarada que beijava, que abraçava, mas todos conhecem o final dessa história. Eu quero falar primeiro do perfil de Pedro, um pescador, sem muita cultura, sem muita sabedoria. Era um homem que se estourava, um homem que quando teve que defender a pessoa de Cristo, ele chegou a cortar a orelha de um soldado, de Malco. Ele era um camarada assim, pouco amado pela maneira de ele ser. Vivia o tempo todo com a espada na cintura, era um camarada muito nervoso. Talvez Pedro se encaixaria muito no perfil de muita gente nos dias de hoje. E esses tipos de pessoas são pouco amados, são pouco aplaudidos, porque as pessoas estão acostumadas com pessoas tipo Judas, porque Judas era um camarada que beijava, que abraçava, que falava palavras bonitas, perfeitas, e ele era tesoureiro de Jesus. Então ele deveria ter uma cultura, um estudo bem avançado em relação a Pedro. E era um camarada assim muito perigoso, não transmitia confiança, era aquele tipo de camarada que a qualquer momento estaria pronto a trair, a entregar o seu melhor amigo, a trair o seu melhor amigo. Então Judas, ele se vende por 30 moedinhas de prata, ele se vende por essas 33 moedinhas de prata, e ele começa agora, literalmente, a mostrar quem ele é. E quantas pessoas que nós lidamos na vida que são assim? Elas começam bem, elas começam abraçando, elas começam beijando, elas começam a te conquistar, até mostrar verdadeiramente quem é. E são esses tipos de pessoa que faz muitas vítimas, se diz ser amigo, se diz te amar, frequenta a tua casa, entra no teu lar, mas na verdade são pessoas maldosas, são pessoas mal intencionadas. Assim era Judas. Pessoas como Pedro, poucos amigos, poucos amados, mas são verdadeiros, são sinceros. Agora, como Judas, rodeados de pessoas, rodeado, aplaudido, pô, o cara é muito maneiro, o cara é muito legal, mas quando chega no final da história, Judas mostra quem ele é. Independente, amado, do que Judas estivesse passando, porque alguns historiadores vão dizer que Judas estava com uma dívida muito grande, por isso ele não justifica. Não justifica você ter que trair o teu amigo porque você está na furada. Não justifica você ter que cometer um equívoco, um erro para se beneficiar. Não, isso não justifica. E são esses tipos de que entram em nossas vidas para causar transtorno, que a gente coloca a nossa confiança, que a gente chega a dizer, não, esse verdadeiramente é meu amigo mesmo. E não é. Porque o amigo não se vende por valor nenhum. Não te trai por valor nenhum. O amigo está sempre do seu lado. E Pedro já era diferente de Judas. Cometeu erros, cometeu equívocos, cometeu falha, mas não se vendeu.
até traiu. Mas a chance que Jesus deu para Pedro, deu para Judas. Mas Judas não abraçou. Mas como assim? Vou te explicar. Você lembra que quando Judas nega, quando Judas traz Jesus, vende Jesus, Jesus chama ele de amigo. Ele poderia, se ele tivesse um bom caráter, se perdoar. Mas Judas não consegue se perdoar. Ao contrário de Pedro. Pedro, até quando errou, ele conseguiu se perdoar. Conseguiu erguer a sua vida. Quando ele nega que ele vai encontrar com Jesus no momento difícil, ele entende o que Jesus quer para ele. Pode ter um momento de algumas pessoas na tua vida que vai errar contigo. Isso não significa que ela seja um mau caráter, que ela seja uma péssima pessoa. Na verdade, foi um erro. Diferente de Judas. Judas vende a pessoa de Cristo, mas não se arrepende. Pedro nega, mas se arrepende. E qual é o perfil de pessoa que você quer lidar no seu dia a dia? Você quer ter como amigo Judas ou Pedro? Todos dois erraram, mas Pedro se arrepende do seu erro. Mas Judas não consegue se arrepender. A mente cauterizada não traz arrependimento para Judas. Mas o erro de Pedro, ele é tão perdoado que depois ele vai pastorear. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro ganha num dia só com a sua pregação 4.000 pessoas. Então qual é o perfil de pessoa que você quer na tua vida? Aquele que dá tapinha nas tuas costas quando você erra e diz, poxa, vamos lá, é assim mesmo. Não. Ou o tipo de pessoas como Pedro, que vai dizer para você, não, você errou e está errado e pronto, isso é pecado e pronto, tem que se arrepender. Amigos como Judas vai dizer para você, esquece isso, Deus não vai levar isso em consideração. Então cuidado, mano, com os tipos de pessoas que você está andando e com o tipo de pessoa que você está colocando na sua casa. Tenha muito cuidado, que há muitos Judas nos nossos dias de hoje.